Hoje a gente está num momento bem especial, nossa primeira edição do Experts em Movimento. O que é isso? Basicamente, no México, a gente tem vários bate-papos com pessoas muito influentes, não da indústria. A ideia desse programa é que a gente traz pessoas com uma visão fora da indústria e a gente busca aportar estrategicamente tudo que tem de legal para a gente replicar nessa indústria tão tradicional e multibilionária. E por que isso é importante na nossa visão? Hoje a gente sabe que a indústria de ônibus é uma indústria de 80 bilhões de dólares globais. Pouca gente sabe disso. E o que pouca gente também não sabe é que, se você pega o ranking global de empresas ou de mercados com relevância, Brasil e México estão no top 3 global. Então isso é incrível. E aqui tem uma oportunidade gigante de digitalização. Então hoje, nesse nosso primeiro episódio, a gente está com convidados, na minha opinião, super especial, em que a gente vai trazer não só a visão de como está a indústria que está trabalhando hoje, mas também, principalmente, da inteligência artificial. E aqui não é para a gente falar de hype de inteligência artificial. Nosso objetivo hoje, na verdade, é entender com detalhes como se replica, primeiro, com ROI de verdade na indústria, o que a gente precisa fazer para que isso funcione e qual o impacto real. Que é óbvio que tem um impacto gigante. Só que acreditem, gente, muitas vezes não está claro isso não. Mas eu vou parar de falar um pouco de mim e falar um pouco mais dos meus convidados. Galera, preciso que vocês se apresentem. Primeiro, começar aqui com o meu co-host, Fábio. Me diz um pouco aí quem é você, o que você faz, sua visão. Pessoal, primeiramente, muito prazer, eu sou o Fábio. Basicamente, a minha função é garantir que as empresas consigam incrementar a receita no digital, consigam entender a jornada do cliente, trazer propostas para o segmento, a caráter de inovação, a caráter de melhorar, né, essa experiência do usuário, né, e com essa evolução aí de cada vez mais da próxima do cliente final, né, com facilidade da tecnologia, com estratégia, com dados, né, e tomadas de decisão que possam movimentar o negócio. Então, muito prazer, espero que vocês gostem aí do primeiro episódio. Boa, Fabião, obrigado pela presença. Tiago, quem é você? Da onde você vem? Fala um pouco pra gente desse monstro da mobilidade que você representa hoje. Pô, pessoal, tudo bem? Diego, Fábio, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Thiago, eu trabalho no Grupo Comporte, né, na parte de transformação digital e e-commerce. E ali a gente brinca que o nosso objetivo é transformar tecnologia em resultados de negócio, né? Essa é a minha função, essa é a minha vocação. Traduzir ali tudo aquilo que você tem de techniquez para coisas realmente palpáveis e que agregam as diretorias de negócio, ao cliente final, né? Esse é o meu, um pouquinho do Thiago. Boa, e o Tiago é o nosso representante da indústria. E agora a gente vai falar o cara que vem para bagunçar aqui o coreto, que é para falar, caramba, o que se pode se fazer nessa indústria? E eu adoro o nome desse cara. Se apresente, Adriano Patrão. Bom, eu sou um estrategista de inteligência artificial, mas venho há mais de 20 anos trabalhando com consultoria e implementação de tecnologia. Então, nesses 20 anos, eu fundei empresa, vendi empresa, ajudei a escalar negócios internacionais no Brasil e em outros países também. E aí, nos últimos 6 meses, eu decidi que era o momento de fazer um movimento mais forte na minha carreira e decidi mergulhar na inteligência artificial. Fundei a Lucent Minds, que é uma boutique de IA. Eu sou CEO dela, junto com o meu sócio Henrique Andrade, que é o CTO. A gente está iniciando essa operação. Como eu disse, ela tem mais ou menos 6 meses. E a nossa missão é trazer retorno sobre investimento de forma real com inteligência artificial. Então, como você comentou, Thiago, sem hype, sem modismo, a gente não tem apego à tecnologia. Nosso objetivo claro é trazer resultado financeiro, seja com eficiência, seja com mais vendas, da forma que for possível, a gente trazer retorno com a inteligência artificial para as empresas. Bacana. E hoje a gente vai falar de dois extremos que eu me encanto. Primeiro, IA.
olha o hype, olha o investimento em infraestrutura, e a gente vai falar do core business básico do mundo, que é transporte e mobilidade. E quando a gente fala disso, vamos começar com umas fases que são clássicas do nosso setor. Primeiro, a gente escuta empresário de ônibus falar há anos, dói o coração quando o ônibus sai vazio. E a outra que eu sempre escuto numa garagem de ônibus é que a coisa mais feia que pode ter numa garagem de ônibus é ela parecer uma garagem de ônibus. Porque garagem boa é sem ônibus parado no pátio. Mas a grande pergunta é, como isso se conecta? Tiagão, primeira pergunta. Quando a gente fala dessa realidade do que é o e-commerce e operação, com esse mundo que eu vou falar aqui mais raiz, qual a tua visão? Como você vê isso estruturado hoje? Como esses mundos se conflituam um pouco? À medida que você vai trazendo mais dados, à medida que você vai trazendo mais capacidade de decisão rápida, ou até em tempo real, é onde você começa a fazer o diferencial para ter sucesso, né? Porque, e-commerce já existe há bastante tempo, e viagem rodoviária há muito mais tempo ainda. Mas no fim do dia, a gente está falando de pessoas. Pessoa que quer ir a algum lugar ou uma pessoa que precisa ir a algum lugar. E ali, você conseguir juntar todos esses ensejos, desejos, esse mundo de dados que você tem no digital para transformar aquele desejo ou até mesmo, às vezes, aquele pesar de alguém que precisa viajar e não queria, seja qualquer motivo, e fazer aquilo funcionar mais rápido, mais simples e facilitar para todo mundo, é onde você gera valor. É onde você consegue entregar algo que faz sentido, não só para o empresário, né? Para o ônibus não sair vazio, né? Ou para a garagem não estar lotada de ônibus, mas também para quem está na ponta, né? Para o consumidor. Nada mais chato do que você ter o ônibus vazio é o ponto de vista do cliente também, quando ele chega lá, uma fila enorme, para ele conseguir comprar uma passagem e viajar. Então você consegue, digitalizando, o cara conseguir comprar quase que pensando só. Preciso disso, já tá ali, já compra e vai. Eu acho que esse é o X. Pô, Tiagão, vocês falaram um negócio bem bacana aqui, que sempre me faz refletir. Quando a gente fala de e-commerce, a gente sempre imagina algo muito complexo, robusto, que, claro, behind the scenes tem muita coisa. Mas no final das contas, é venda, e venda existe desde quando o mundo é mundo, comércio é comércio. E você falou uma palavra que eu gosto, dados. Talvez é aí onde começa a mudar as coisas, que você fala, não é somente vender bilhete. É dados, é customização, é estratégia de canal. Vou falar muito disso ainda hoje, espero te escutar muito, mas eu queria fazer uma pergunta pro Adriano Patrão. Meu amigo, Diga. primeiro de tudo, nivela pra gente. O que é IA? Da onde vem? Como impacta? Mas fala a verdade, não vamos falar daquele negócio que a gente vê o tempo todo na mídia. A primeira parte da resposta é o que não é a IA. A IA não é apenas o ChatGPT. A IA não é uma entidade do além que vai dominar o mundo. E a IA não é uma coisa só. Na verdade, é um conjunto de tecnologias. Eu posso dizer que é uma convergência de tecnologias que, ao longo de vários anos, vem se consolidando e com a maior capacidade computacional, com a capacidade de rede, a velocidade de rede que a gente tem, a tecnologia foi evoluindo e as coisas foram evoluindo em conjunto. Então, a IA a gente pode dividir em alguns blocos. O primeiro deles, a IA generativa, que aí sim é o que o ChatGPT é uma parte dela, que é a IA que pode ler textos, resumir textos, criar textos, é a IA criativa. Existe a IA preditiva, que ela vem já de muito tempo da análise de dados. Então a gente tem um mundo de dados, a IA preditiva ela consegue olhar para o passado e entender o que pode acontecer no futuro. E a gente tem a IA prescritiva, que é a IA que consegue, através dos dados, dizer o que deve ser feito. Ela consegue determinar o futuro, não só prever o futuro. E, por último, existe a IA agêntica, que é essa que está mais no momento, que é a IA que faz, que executa, que pode tomar uma ação
em nome como se fosse um ser humano, né? Uma ação de forma autônoma. Então, aí há um conjunto de técnicas e tecnologias que juntas foram se convergindo conforme a tecnologia foi evoluindo e a gente chegou nesse momento. E vai ter um tópico que a gente vai mais um pouco fundo, logo menos, mas a grande pergunta que eu vou te fazer: IA é só um agente, um bot de atendimento? De forma nenhuma. Um bot de atendimento é uma das coisas que vem evoluindo e que a IA foi melhorando. Então, antigamente, vamos falar especificamente dos bots. Os bots, como o próprio nome diz, é um robô. Então, ele executava operações pré-determinadas. Né? Ele não pensava, ele executava um script que estava pré-determinado. Quando a gente fala em IA agêntica, é uma IA que consegue interpretar o texto, ou o comando, ou a voz, ou o que está acontecendo naquele ambiente, usar os modelos, que são os famosos LLMs, né, que são os modelos de linguagem, e tomar ações e executar essas ações de forma totalmente dinâmica. Então, é muito mais do que os bots. O que tem acontecido é que um caminho natural na adoção da IA neste momento é a gente automatizar tarefas que os bots faziam antigamente. Então, existe um pouco dessa confusão. A inteligência artificial ou é o ChatGPT ou são os bots. Na verdade, é muito mais do que isso. E aí vem a segunda pergunta, e agora, Thiago, é contigo. Partindo desse princípio, o que é o gargalo hoje do e-commerce? Onde tem dor real, onde a gente fala, puta, tem muita oportunidade. E claro, aqui a gente não está falando de uma empresa ou outra, a gente está falando de um mercado. Como eu disse para você no começo, cara, o mercado de ônibus no Brasil é um monstro que muitas vezes as pessoas, um grande público, não tem, na verdade, nem visibilidade do tamanho disso. Mas onde é que está a dor real hoje? No e-commerce, por exemplo, ou em subprocessos internos? Qual a tua visão? Pô, eu gostaria de trazer um raio-x aqui nessa coisa da dor, porque acho que o e-commerce ele tem uma dor comum para qualquer indústria, né? Então, a gente sempre está falando do ROI, né? O grande problema do e-commerce é sempre aquilo que você faz realmente dá ROI. Isso é sempre muito difícil, porque existe milhões de maneiras de medir aquilo e formas de você transformar algo que não é tão bom e parecer que é bom. Mas também o e-commerce ele te entrega uma maneira de medir melhor do que qualquer outro mercado. É sempre muito difícil você medir as coisas numa frente de loja, num guichê. Agora, ali no e-commerce, você consegue mapear aonde o cliente acessou, o que ele clicou, o que ele viu, o que ele não viu, o que de repente ele não gostou, e inferir coisas. Pô, é aí onde a gente entra numa dor que sempre foi a minha dor em todos os negócios que eu trabalhei de e-commerce, que é realmente, com mais assertividade, você entender o problema do cliente. Esse é um lado. Então, ali a gente está falando dos tripés de dados, cada vez mais estruturados, e você ter os resultados de negócio cada vez mais objetivos, né? O rodoviário, ele sempre está focado naquela questão de você maximizar a ocupação e reduzir os custos operacionais. Esse é o ponto-chave. Quando você trabalha muito com o desejo, você tem que botar muito recurso na construção de imagem, marketing, brand. Quando você fala de primeira necessidade, existe um foco muito grande em serviço e qualidade de serviço. E aí você falou 2 tópicos que eu quero te escutar um pouco mais, em que, primeiro, existe um foco gigante em ocupação e existe um foco gigante em redução de custo. Mas na indústria se fala muito pouco, e eu acho que o digital é um caminho para isso, de maximizar essa rentabilidade, maximizar a oferta do produto, maximizar a proposta de valor do serviço. É dizer, não é uma questão de que o cliente vai amar ou simplesmente desejar, como ele deseja fazer uma viagem com a Emirates, mas ele falar, existe uma proposta de valor no leito cama e eu quero usar esse produto pagando o preço correto, não mais barato. Como o e-commerce, não somente como uma plataforma de venda, mas uma plataforma para conhecer o cliente, impulsiona isso dentro da Comporte e de oportunidades que tem.
Cara, isso é o divisor de águas, né? Pegando muito do nosso tema ali da IA, é onde a gente está chegando num ponto de um começo de uma inflexão, que é onde todos esses desejos do passado começam a se tornar realidade. Você tem dados, plataformas ali que te ajudam a entender melhor o cliente e tomar boas decisões em cima disso e transformar o seu produto numa oferta que faz sentido. Porque nada pior para um mercado ou para um negócio você tentar envelopar aquilo num quadrado que só faz sentido para você. Não, aquilo precisa fazer sentido global. Eu preciso atender o cliente em todas as suas necessidades. Eu tenho, poxa, aquele que vai precisar de um leito-cama, eu tenho aquele que quer viajar rápido e mais barato, eu tenho aquele que precisa de uma viagem de última hora e tá, de repente, saindo do táxi e precisa embarcar para chegar em outro compromisso. Esse leque de possibilidades é onde a gente começa a conseguir tatear e entregar resultado de verdade. Porque até então a história sempre foi a seguinte: você tinha lá um monte de dado, mas nenhum dado se conversava. Você tinha um monte de captação de informação, de marketing, plataformas, mas você não conseguia ligar e fazer aquilo te dar um bom retorno. E era tudo selado. O desafio agora é que você começa a romper esses silos, né? Você começa diretor comercial, diretor de tecnologia, o diretor de operações, eles conseguem conversar no mesmo nível ali sem precisar entrar nos micro detalhes de cada operação, né? E transformar o negócio em algo que não apenas vende, né, mas algo que atende a sua vocação principal, que é realmente entregar para as pessoas aquilo que ela queria. Pô, eu preciso sair do ponto A e chegar no ponto B. E boa, se eu vou fazer isso pagando muito e com um belo de um conforto, com uma série de regalias internas, ou se eu vou fazer isso com o melhor custo-benefício, pô, é uma decisão minha, né? Então, isso... A gente fala de uma democratização de verdade, onde todos os níveis começam a se olhar na mesma régua. Eu, como cliente, consigo encontrar a melhor opção, sem ser muito iludido por muitas propagandas. E, do outro lado, o mercado rodoviário também consegue oferecer tudo aquilo que ele tem de potencial num custo adequado, né? Quanto mais você consegue ter previsibilidade em um mercado que não é previsível, por mais que ele é regulamentado, tenha uma frequência obrigatória, mas ele ainda tem a sua demanda, de certa forma, muito imprevisível, isso impacta diretamente nos custos para todo mundo, tanto para o cliente final quanto para a empresa. Fantástico o que tu tá falando. Mas isso pega uma camada. O que é essa camada? O que está no e-commerce. Se a gente falar na nossa indústria no Brasil, está falando aí de 30%, 40% ou mais em grandes grupos. Eu estive recentemente na Colômbia falando sobre fragmentação de canais, e na Colômbia a gente tem um cenário de 15%, 18%, até menos de digitalização. Aí a minha grande pergunta ou dúvida que dói no segmento é: bacana, talvez eu consiga avançar e dar experiência para 50%, 30%, 40%, 18% do meu público. E o resto que é offline? E talvez esse offline que nunca vai ser digital, aí você tem que ver mais como canais. Aí eu pergunto para o patrão, como a IA conseguiria me ajudar, baseado em ROI, em realidade, a endereçar esse tema da fragmentação de canal, porque eu, honestamente, eu não acredito em 100% de digitalização. Eu acredito que sim, a integração entre todos os canais, camadas de informações, ela pode acontecer. E não é que eu não tenho desejo de 100% de digitalização, eu tenho, mas quem manda não é meu desejo, é como o público consome o produto. E a gente fala de Latinoamérica, de Latam, é assim que funciona. Nem nos Estados Unidos existe 100% de digitalização em nenhum segmento. Como a IA conseguiria endereçar esse
gargalo, na minha opinião, de fragmentação de canal. Qual a tua visão? Previsibilidade. Isso permite, por exemplo, uma visão mais clara da qual é a demanda, seja ela do digital ou não. E a IA pode oferecer uma série de insights para a empresa para que ela se planeje de uma forma melhor. Precificação. Todo mundo quer usar a IA para precificar melhor, para entender a demanda, para entender com mais inteligência como criar modelos dinâmicos de precificação. Então, eu vejo a IA ajudando previsão, ajudando em todo o processo operacional de back-office, onde você tem tarefas repetitivas, você melhora a eficiência. Tem várias áreas onde você pode plugar a inteligência artificial para te dar uma eficiência melhor e usar melhor todos esses dados que o Thiago falou. Existem muitos dados que estão distribuídos, para usar todos esses dados para trazer insights para a empresa. Então, eu vejo a IA ajudando no final do dia as empresas de ônibus a ter mais eficiência, mais inteligência e, com isso, oferecer o ticket certo para o cliente certo na hora certa. Não importa se ele está sentado na rodoviária ou se ele está no aeroporto e ele perdeu o último voo e ele quer ir embora para casa e não quer dormir na cidade que ele está. Fazer uma provocação. Bora falar de futurismo. Você falou de algo que me interessa demais, não só para mim, inclusive conversando muito com o pessoal da Comport, etc. O tema de pricing é um tema assim que todo mundo ama no segmento. Esse processo do revenue management ele começou aproximadamente no segmento há uns 7, 6 anos atrás, com grandes grupos, e agora está bem disseminado. Só que não existe aquela, chegamos no limite de predição, máquinas básicas, baseado em histórico, que é como funciona o segmento. Meu price está baseado no histórico, não no que vai vir. E uma conversa que eu tenho muito com empresas com bastante maturidade no México é como a gente consegue dar o próximo passo, que é falar assim, haverá o show da Taylor Swift em 3 meses. Houve um aumento de busca de tickets. Automaticamente já entendo que esse preço não precisa de nenhuma intervenção. Fala pra gente numa visão de futurismo, como você consegue ver isso? O teu exemplo é ótimo, porque o que eu vejo, principalmente na indústria de mobilidade, é você poder usar dados externos, e aí você deu um exemplo de um show dali a 3 meses. Mas a gente pode falar de um evento que vai acontecer daqui a 1 hora. Por exemplo, a gente pode ver a previsão do tempo, vai fechar o aeroporto provavelmente porque vai ter uma chuva muito forte em São Paulo. Vai ocorrer um aumento de demanda, porque o aeroporto vai fechar e tem gente que vai pegar um voo para o Rio de Janeiro e não quer dormir aqui, prefere pegar um ônibus e chegar lá daqui a 4, 5 horas, né? Mais ou menos é o tempo de deslocamento. Então, o que eu vejo em precificação é isso, acesso a dados externos em tempo real, e aí não estou falando de eventos daqui a 3 meses, estou falando de eventos acontecendo nesse momento. Usar a capacidade da IA de buscar dados em tempo real, processar esses dados de uma forma extremamente eficiente e conseguir fazer a predição, né, e a recomendação com base em todas essas informações. Esse fluxo todo, o ser humano não consegue fazer. Você está falando agora de o grande, talvez, resume o ponto do que o patrão trouxe, é tempo. Você ganha no tempo. Exato. E na eficiência daquela análise. Quem nunca passou, de repente, uma noite ali com 2, 3 analistas, analisando um monte de planilha, de repente chegava de manhã e ele te mandava aquela planilha, você fala assim, tá errado aquele número. Aí você fala assim, meu Deus, o cara gastou 3 analistas, uma madrugada inteira e entregou o dado errado. E ainda às vezes muda a análise inteira. Muda a análise inteira. E de repente você você tem uma confiança maior, você consegue fazer uma prova dos 9 mais rápida. E acho que o tempo, esse ponto que o patrão trouxe ali de, cara, o agora, né? Essa capacidade de você não mais gerenciar apenas pessoas, que acho que foi esse ponto ali que ele falou, mas gerenciar pessoas e agentes. É disso que a gente está falando. Mas, e a mudança de tempo que está acontecendo agora, que fecha o aeroporto, essa oportunidade de tempo, ela vai com um conceito que é básico da mobilidade, mas a indústria de ônibus ainda está aprendendo, que é um assento, ele é perecível. Ele é igualzinho
leite parado dentro do supermercado que não vendeu. Ele vai estragar. A partir do momento que o ônibus sai, que é o assento vazio, acabou. E isso endereça muito bem esse tema. Eu acrescento mais uma variável além do tempo aí, que é a hiper personalização. Imagina uma empresa como a Comfort, a malha é absurda, é surreal, são muitos destinos. Você teria que ter quantas pessoas para conseguir fazer esse tipo de análise? Eu dei um exemplo simples, São Paulo, Rio de Janeiro, meio que o óbvio, mas quantas cidades pequenas e situações muito específicas que o ser humano não conseguiria identificar. E com a inteligência artificial, ela consegue fazer. Então, você consegue chegar na hiperpersonalização para entregar esse tipo de ou preço dinâmico, ou oferta. Foi o que a gente viu no carnaval, né? Você vê que é muito interessante esses movimentos. Você vai ver que os grandes polos, eles têm muito movimento. Então, você vai ter ali, Rio de Janeiro, aquele fluxo forte de pessoas indo para o Rio de Janeiro, principalmente no rodoviário, não tanto ônibus para a Bahia, para os usuários que são mais longos, né? Vai mais dos aviões e tal, mas você tem esses micros sazonais internos que você tem questões ali de, até aquela turma que não vai para o carnaval, mas vai para outro lugar, né? E eu queria recuperar um ponto que ele falou, que eu achei super importante, que a gente tem falado muito do digital, né? Aqui, que é o nosso foco, mas só para dar uma visão mais completa, quando você fala da telemetria, né, que você estava falando ali da manutenção, cara, isso fala muito, principalmente com o que você consegue oferecer de price, porque à medida que você tem ali, todo o perfil de condução do seu veículo, da frota, né? Você mantém ali uma previsibilidade dos custos, todo mundo dirige igual, você tem um processo de manutenção com uma boa previsibilidade, você consegue trabalhar melhor, de forma mais justa até, o seu price dinâmico, tá? E evita Com menos fatores de risco. Com menos fatores de risco, exato. E evita alguns problemas da operação, que o ônibus quebrou, cara. E aí, tá pra sair, e quebrou. Você tem que tirar todo mundo dali, botar outro ônibus, trazer. Cara, isso no dia a dia, com menos volume, é tranquilo. Mas quando você tá falando de momentos tensos, sazonais, né? Você pega aí carnaval, você pega as férias de verão, que você abre inúmeras viagens adicionais, cara, um ônibus quebrado é crítico, né? Você tem ali o caos na rodoviária, de repente, porque você vai ver, normalmente as rodoviárias têm uma capacidade. Chega nessas épocas, você vê filas de ônibus parado ali para entrar. E, nas minhas vidas regressas passadas, na aviação antes de chegar com empresa de tecnologia literal, eu aprendi um princípio: amo o cliente. Foi um mentor que eu tive, o cara era crica, o cara era pesado, mas ele me ensinou a amar cliente. Sem cliente não tem empresa, e se o cliente não tá ali, ele é quem mais te gera feedback. E com ele eu aprendi várias lições. As lições são desde que você quer conhecer as empresas, vá no contact center, no call center da empresa, e escuta cada chamada. Você vai saber o diagnóstico que qualquer grande consultoria poderia te dar, e você vai ver o quanto está próximo da realidade. Falando de cliente, Fabião, o que isso impacta na jornada do cliente? Porque a gente falou aqui na visão do empresário, do cara de tecnologia, vamos trazer eficiência. Mas para que a gente trabalha, que é para cliente, qual é esse impacto? O que tu vê de impacto nessa jornada? Cara, é muito interessante porque, por exemplo, quando a gente está falando de trazer essas oportunidades de IA mesmo, para personalizar a jornada no digital, isso muda muito porque, por exemplo, como você falou, Tiagão, às vezes é o cara que está procurando o conforto, às vezes é o cara que está procurando o horário, às vezes é o cara que está procurando o preço. E essa personalização, ela impacta muito, por quê? Porque ela já traz a resposta certa para o cliente no momento certo. Então, quando a gente vai falar a nível de jornada do cliente, a nível de personalização, né, ela acaba se tornando uma opção no-brainer, né? Então, você apoia a conversão. Isso é muito legal. E quando a gente, né, traz isso para a realidade
operacional, por exemplo, então a empresa começa a entender ali também a nível de otimização, né, de inventário, de repente, poxa, eu estou tendo muita procura desse meu serviço aqui de um semileito e eu não estou conseguindo vender esse leito-cama, né? Eu estou tendo uma ocupação menor, então tudo isso você consegue trazer para dentro de casa, analisar, entender se de repente, poxa, é o meu serviço que não está trazendo a experiência adequada, então será que o meu preço está muito fora, né? E aí a gente começa a conectar todas essas soluções, né? E aí eu acho que é um ponto muito legal que você comentou dos silos, né, de informação. Então, antes você tinha ali todos aqueles dados fragmentados e isso, para a operação, é muito difícil tomar decisão, né? E quando você começa a concentrar essas informações e as áreas começam a se conectar, o pessoal do pricing começa a ter uma visão que o marketing estava tendo e começa a alinhar preços específicos, de repente, para sazonalidades específicas, por exemplo, o carnaval. Falando da jornada, das etapinhas do cliente, aquele playbook que a gente conhece de cliente, como você vê o impacto? E aqui é exercício de futurologia. O que seria a jornada perfeita se a gente tivesse aquele amiguinho virtual, aquela IA trabalhando na alta performance? Hoje, falando, né, principalmente na Razer Hub, a gente tem, né, toda essa IA por trás do e-commerce. Quando, né, o passageiro começa ali desde a busca, a gente vai personalizando até a etapa final. E o legal é que isso motiva, por exemplo, a recorrência e isso motiva também a retenção de clientes. Por quê? Porque você começa a tratar o cliente de uma maneira mais exclusiva. Por quê? Porque você começa a mapear os comportamentos, começa a trazer as recomendações corretas, então todas as decisões dele são mais ágeis e você começa a visualizar cliente por cliente, depois lá no final, quais foram as ações que ele tomou, quais são as preferências dele, para poder enviar jornadas personalizadas também. Então, quando você envia uma comunicação, você já envia uma comunicação focada no desejo daquele cliente. Porque, por exemplo, você entende que ele, de repente, foi recorrente com você em um determinado momento e ele parou de comprar e você também tem essa visão. Então, você também consegue trazer isso para as equipes, porque esses dados, eles todos começam a aparecer de uma maneira dinâmica, né? A IA consegue trazer essas análises. E aí você consegue trazer de volta esse cliente. Por quê? Porque ele é um faturamento que ele conhece o seu serviço, ele é recorrente com você, mas ele é um faturamento em risco. Por quê? Porque ele deixou de comprar em algum momento. Então a IA também impulsiona esse tipo de operação. Então isso é muito positivo. Boa. E eu gosto quando a gente fala muito de IA, vai para um lado, vai para o outro. É óbvio que, por exemplo, eu estava pensando aqui enquanto o Fábio falava, imagina um mundo perfeito onde eu não envio um cupom. Basicamente, a partir do momento que eu chego na hiperpersonalização, um trigger automático no meu fluxo de compra já fala: você ganhou 15% de cashback pela sua recorrência. E é cashback, que teoricamente ele já está na recorrência para a próxima compra e ninguém está precisando gerar cupom. Simplesmente a IA está trabalhando ali, behind the scene, já identificou e falou trigger automático dentro do site, sem você precisar fazer deploy de nada e a máquina funcionando. Mas aí vem a grande pergunta. Muito legal, mas quando a gente vê todos os dados, salvo não me engano, ontem ou anteontem, o patrão vai me corrigir, ChatGPT fez mais um cheque multibilionário para investir em expansão. Ou seja, é caro manter, expandir e levar a IA para o próximo patamar. Aí, patrão, minha pergunta para você é: ROI, como é que essa conta fecha? Como ver se vale a pena investir? Como é que funciona? Porque eu tenho certeza que a gente tem empresários que estão vendo esse vídeo falando muito legal, mas está distante. Está tão distante? É tão impossível? Dá para fazer essa projeção de ROI? Acho que a primeira recomendação é comece pela dor, pela demanda de negócio, pelo que aquilo vai trazer de benefício. E de lá você vai voltando para a tecnologia, não o contrário, né? Então, isso é fundamental. Segunda coisa é você mapear quais são as oportunidades que existem de aplicação de IA e mapear qual é a complexidade de implementação, qual é o ganho que aquilo vai trazer e focar nos ganhos rápidos, nos famosos quick wins. Então, existem metodologias de mercado aí, das grandes consultorias, mas, enfim, tem material vasto
disponível que ensina como você mapeia as métricas, como você identifica a complexidade, coloca isso num mapa e você começa a investir por onde vai trazer mais ganhos. Essa é uma parte. A segunda parte é sobre os dados, né? Você tem que arrumar a casa antes de plugar IA, porque se você pluga IA e dados desorganizados, né? Ela processa dados ruins e ela vai soltar de volta informações e dados e decisões ruins também. Então, a casa tem que estar arrumada e isso eu tenho visto, um novo perfil tem aparecido nos times de tecnologia, que são os heads de IA. Em 90% das vezes, 90% não, mas 75% das vezes que eu tenho visto são heads de IA e dados. Não são só heads de dados, não são cientistas de dados puramente, mas também não são estrategistas de IA. Eles andam em conjunto. Então, minha recomendação para as empresas é essa: arruma a casa, arruma os dados. E 2, foca onde vai trazer retorno. Medir e depois procurar qual tecnologia que vai te atender, sem ter um entusiasmo pela tecnologia, mas sim pelo retorno que ela vai trazer. Até porque você precisa trazer isso para dentro da cultura da empresa também, né? Porque o empresário ele quer ver a IA na ponta, né? Trabalhando em todas essas estratégias, mas, por exemplo, quem vai operar tudo isso, quem vai fazer essas análises, muitas vezes ainda não está preparado para como a engrenagem está girando. Total. Né? Aí a gente entra numa outra seara, que é adoção e governança. Também isso, o momento que a gente está vivendo, e eu vejo isso porque eu tenho falado sobre isso com várias empresas de vários setores. As empresas investindo em pilotos, algumas já conseguiram sair desse piloto e ir com esses pilotos para a produção, mas com iniciativas isoladas. Ou algum departamento, ou um use case específico. Às vezes eles têm 2 ou 3 que estão desconectados, e aí é onde a governança e a adoção estão faltando nas empresas. Então, é necessário planejar como a IA vai ser adotada, é necessário planejar quais são as barreiras, o que ela pode, o que ela não pode fazer. Saio com uma mensagem de que um produto sem um KPI muito claro, a gente não sabe o que é esse produto que a gente vai se apaixonar e que o cliente precisa, que não é necessariamente o que todo mundo está fazendo. Outra mensagem que eu saio é o impacto da cultura. Hoje, e eu acredito que, na verdade, por muitos e muitos anos, pessoas vão mover empresas em conjunto com tecnologia. Se você não tiver uma adoção cultural, ou seja, estrategicamente a IA ser parte do compromisso de trabalho em conjunto, você dificilmente consegue ter um nível de execução razoável ou bom. Isso para mim é claro. E o terceiro mensagem que eu saio aqui, que o patrão falou aqui, é o famoso, como um chefe meu falava, grande amigo, shit in, shit out. Se você fizer um prompt é aquela mensaginha que você põe lá e faça isso. Mal feito, a resposta não vai ser bem feita. Então, sim, a sua equipe também tem que saber o que solicita, tem que saber perguntar para você ter o melhor delivery. Isso é básico na vida. E a fonte de dados também tem que ser boa e organizada. Aí a minha grande pergunta aqui é, bacana, tem uma base de dados, mas a gente sabe que, por exemplo, hoje, nem o segmento, e quando eu falo de segmento é órgãos, nem a NTT e os órgãos estaduais têm uma base de dados em conjunto. Sim. Quais são os desafios hoje quando a gente fala de ter toda uma estruturação de dados dentro das empresas? E não estou falando do grupo composto, estou falando assim, de indústria. O que é esse desafio em organizar essa casa para a gente poder fazer as perguntas corretas e ter as respostas corretas? Estamos falando de operações complexas, né? E muitas vezes operações muito grandes. Então, você tem um alto volume de dados. E é claro que você tem muita coisa ali sucateada. Eu acho que esse é aquilo que o patrão comentou. Grande parte das empresas tem muita coisa de legado que, principalmente as mais antigas, que foi se criando ali. E você tem essa sujeira, atrapalha muito a IA. Mas acho que o caminho que a gente vai de evolução, eu penso às vezes um pouco na contramão daquela coisa do tipo, eu preciso me adaptar à IA. Eu penso que a IA vai se adaptar a mim.
muito rápido. E cada vez menos eu vou precisar saber como pedir as coisas para ela. Porque, fugindo um pouco para voltar, para mim isso é como um relacionamento pessoal. Você precisa aprender a se comunicar. Você precisa aprender a transformar aquilo em algo que te dá atração. E quando a gente começa a olhar esse mundo de dados, você cair ali se perder. Porque é muita coisa. E a maior parte das vezes, você vai encontrar muitos processamentos para te entregar um dado muito pobre, porque às vezes você só está falando de volume, mas não de riqueza de dados. Eu acho que é aí que é o grande ponto. Essa desconexão que às vezes existe entre o cara que vai estruturar aquele dado, seja o cara de TI, seja o cara de operações, seja quem é, que vai estruturar com a realidade final da coisa, é onde atrapalha tudo. E eu acho que a IA ali agora consegue, de repente, transformar aquilo que era tortuoso e talvez impossível de se destravar, um caminho viável. O tipo de dados que está na sua empresa é dados que o governo não tem acesso, que o SUS poderia ter acesso, mas ele está tão desorganizado, ele é essa zona de guerra que a gente brinca, que é muito difícil. Mas imagina que você tem países na América Latina, eu não sei a estatística correta do Brasil, a gente tem países na América Latina que 70% da população está no modal rodoviário. Amigo, você tem os dados de 70% da população de um país. O governo tem essa dificuldade. Sim. E as empresas elas não conseguem extrair o melhor. E, neste cenário de zona de guerra, como é que a gente faz, patrão, para poder reorganizar essa casa? Porque, assim, muitos estão olhando a gente agora e falando, ok, os dados estão ali, eu tenho 70 anos de história, 50 anos de história, eu não posso dar um boot, zerar esses dados e começar a vida nova. O que você sugere como caminhos para falar, vamos começar a aplicar alguma metodologia, alguma forma de reorganizar para num delta de alguns anos a gente ter uma base que a gente vai conseguir otimizar, entregar? Então, a tecnologia ela tem uma capacidade de processamento muito maior, o armazenamento é muito mais barato, né? E a evolução é absurda. Tanto que hoje os desenvolvedores, né? Também não quero entrar em temas polêmicos, mas os desenvolvedores não vão acabar nunca. Mas hoje as pessoas com menor conhecimento técnico profundo conseguem fazer muita coisa com a IA. Então, acho que a tecnologia em geral, não é só a inteligência artificial, ela avançou muito e está mais fácil, entre aspas, você conseguir integrar diversos sistemas. Então, assim, eu tenho uma resposta mágica para isso, mas eu acho que, olhando para o mercado e a evolução, as empresas têm que fazer as escolhas corretas, olhando para as tecnologias e fazer a adoção, adotar as tecnologias e migrando aos poucos. A minha pergunta é, Fábio, como você vê o ambiente cultural das empresas de transporte de ônibus hoje para adotar, para mudar essa mentalidade de cima para baixo? Isso é uma pergunta até desafiadora, porque, por exemplo, hoje, por mais que você tenha uma facilidade de integração e tudo mais, muitas vezes você perde com os sistemas, né, que as empresas ainda estão operando, você perde visibilidade de quem é, por exemplo, e trazendo para a nossa realidade, de quem é o passageiro, né? Em que momento esse passageiro deixou de comprar comigo, se ele teve uma boa experiência, uma má experiência, né? Então, essa falta de conexão de toda a informação, né? E aí, trazendo também um pouquinho para a nossa realidade e um pouco também do que a gente, né, tem colocado de solução, é justamente fazer toda essa integração. Então, conhecer o cliente em todos os contatos dele, né? Então, se hoje o cliente ele vai lá na rodoviária, né? E aí você acaba conhecendo, poxa, o Adriano Patrão vai agora de São Paulo para o Rio de Janeiro. E aí você tem esse primeiro contato, ele entra na sua base de dados, tudo hoje, de alguma forma, você está conectado à tecnologia, né? E essa solução, ela traz você para um banco de dados unificado, então você organiza e padroniza todas as informações e você começa a reter para todas as áreas quais são os pontos de contato e comportamentos desse passageiro, né? Então,
tendo todas essas informações, você consegue também ter uma análise mais detalhada, né, de como a sua experiência está sendo provida, né, para esses passageiros, como você pode melhorar a sua operação e também em que momento você está perdendo, por exemplo, passageiros fidelizados ou passageiros recorrentes, ou então como que você está promovendo para que eles sejam recorrentes e fidelizados. Então, é justamente isso, organizar, unificar e conhecer ele em todas as interações que ele tem com a sua marca, né? Boa. Culturalmente, aí eu vou conversar com você, Thiago, vou botar minha opinião aqui. Quando a gente fala de adotar IA, é complexo, pode ser caro se você não tem KPIs tão bons como o patrão falou. O patrão também botou um ponto de que passa por organizar a base. E você botou um tema aqui de cultura. Como fazer esse processo de cultura? Eu converso muito com empresários em várias regiões do mundo e sempre falo para eles, eu sei que a cultura é difícil de mudar, mas são pequenos passos como se fosse a educação de um filho. Um exemplo que eu gosto de falar sempre é estimula seus colaboradores a sentar com a IA aberta e conversar com ela. Não, isso não é inovação de processo. Não, isso não vai mudar o teu negócio para fazer super profitable. Isso talvez faça que o seu funcionário seja mais eficiente. Mas uma coisa é fato. A resistência dele à tecnologia vai diminuir, porque ele vai ver que ele é mais eficiente e que ele pode botar essa eficiência em outra esfera. Na sua visão, falando de cultura, o que você acha que uma empresa tradicional do segmento, obviamente que não é a Comporte, eu conheço vocês estão trabalhando muita coisa em paralelo, mudando mentalidade, mas um conselho que você poderia dar para como eu posso impactar a cultura hoje, sem necessariamente fazer um projeto gigante, muito caro e complexo? Maravilha. Acho que o mais bacana da IA é a experimentação. Acho que isso, você estava ali enquanto você construía a pergunta, né? Pô, senta aqui, olha aqui. Eu acho que estamos falando de algo que você precisa provar, né? E nada convence mais do que resultados, né? Onde a gente sempre vê dificuldade nas culturas, não só em grupos tradicionais, mas em todos os níveis ali de indústrias. A pessoa se sente acanhada, acha que de repente ela vai perder o emprego dela, ou que aquilo ali é só mais trabalho, é mais uma modinha que vai dar muita dor de cabeça. Mas à medida que ela vai experimentando e vendo que aquilo entrega um resultado real, poderoso, pô, isso muda, né? E o exemplo, né? Acho que todo empresário que começa a mostrar no dia a dia o quanto ele usa ali a inteligência artificial para tomar decisão, ou até mesmo para automatizar pequenas tarefas, que não vale a pena ele gastar o tempo dele pensando. Pô, sei lá, preciso escrever uma mensagem simples, o cara nem pensa, joga ali e vai, né? Coisas que você pode fazer de fato para melhorar a produtividade. Que eu acho que isso entrega a ação da mudança de cultura. Resultados, facilidades, produtividade, né? E existe uma visão de que não dá para nivelar todo mundo igual. Então você vai ter dificuldades diferentes em vários níveis. Que meu maior conselho é usem no seu dia a dia. Nem que seja ChatGPT, Gemini, Claude, seja lá quem for. Mas use, porque não tem como você falar de algo que você não está familiarizado. ROI é estratégia, é ferramenta, é operação. Quando a gente fala de ROI, quais são as esferas que a gente tem que ver isso para poder fazer a aposta correta? Então, eu vejo a IA, o processo de adoção da IA, como um programa, uma coisa contínua. Então, não é, vou adotar IA. Eu vou criar um programa de adoção. E isso passa por várias esferas. Uma delas, como a gente já vem batendo na tecla,
procurar os casos de uso em que eu tenho retorno real sem me preocupar com a tecnologia, se vai ser A, B ou C. Qual é a dor que eu posso endereçar? Depois, existe o tema da adoção, né? Que eu falei que é uma questão. A adoção, ela tem que vir de cima para baixo. Então, você precisa ter um patrocinador executivo ou alguns patrocinadores executivos para ajudar com que aquilo desça na cultura, que as pessoas entendam a relevância. Imagina uma empresa de grande porte, se a diretoria, a vice-presidência não vê valor na inteligência artificial, não é a camada de baixo que vai adotar. Então, você precisa saber o que você quer extrair da inteligência artificial, onde é que você vai focar, achar os casos de uso, ter um patrocínio executivo, né, para fazer o aculturamento e a educação, treinar as pessoas, mostrar como usa, e depois colocar a governança para organizar isso, para que isso seja um programa, uma coisa contínua. Aí ele vai vindo ao longo do tempo. E isso você tem várias visões. Você pode olhar para a jornada do cliente, para o e-commerce, você pode olhar para a eficiência operacional interna, você pode olhar para a satisfação do teu cliente, não necessariamente vender mais, mas perder menos clientes, reduzir o teu churn. Você pode olhar para a experiência do teu funcionário. Eu vejo a IA, no futuro próximo, ela é cross, né? Ela se conecta em todas as áreas, não só os sistemas, mas as áreas em si, né? Todas as áreas. Uma última pergunta, provocação para todos. Experiência de cliente é um problema de dados? Tiagão? A experiência do cliente, para ela ser aquilo que a gente imagina, né, o melhor possível, ela precisa ser muito honesta, né? E pouco... Talvez aí o pessoal de marketing vai querer me matar, mas assim, pouco agressiva no nível do marketing, né? Acho que é entender melhor aquilo que ele quer, ou aquilo que ele precisa. De repente ele não sabe exatamente o que ele quer, mas você entende o que ele precisa, e aí você entrega. E aí sim você consegue entregar uma experiência coerente, concisa, consistente, aquilo que... Agora, quando você tá fora desses mercados, você precisa vender por impulso, ela se torna mais uma atividade do seu dia, que de vez de pesar, ela vai te dar consistência, vai te dar, às vezes, até uma alegria. Então, acho que a gente precisa repensar a experiência do cliente a partir dessa ótica. Fidelização passa por ter uma boa relação. Exato. E ter uma boa relação... e ter uma boa relação, você precisa conseguir ouvir. Acho que esse é o ponto. Para mim, cara, ter os dados para atingir uma boa experiência do cliente é chave. Porque se você tem um health score bem estruturado de todas as áreas que impactam o cliente, porque o impacto do cliente não é só ali no canal de venda, não é só no call center, não é só na compra. Se você traz, por exemplo, um ônibus bem higienizado, né? Se você tem um bom contato ali no momento que você está embarcando esse passageiro, todos esses momentos, se você consegue coletar esses dados e tomar uma decisão estratégica, entender aonde você está tendo dificuldade, isso é chave. Então, hoje, a empresa de ônibus que não está monitorando os dados para tomar decisões e otimizar a experiência do cliente, otimizar a operação, está perdendo dinheiro. Isso é muito. Se você, patrão, tivesse que dar um conselho para líderes para começar essa jornada agora, e eu sei que te pagam caro para isso e hoje o povo está tendo acesso free, o que você aconselharia para começar essa jornada, para entender tudo isso? A gente falou sobre o impacto de dados, que sem dados talvez não avance, que a experiência do cliente pode ser prejudicada. Qual o seu conselho de milhões hoje? Eu acho que primeiro precisa realmente haver uma mudança cultural, começando de cima para baixo. Não da importância, mas dos benefícios que a adoção de tecnologia, especialmente inteligência artificial, pode trazer para as empresas. E até que é uma questão de sobrevivência, porque o mercado está todo se movimentando, então as empresas vão ficar para trás. Então eu começaria pela questão cultural, e 2, nunca
cair para esse entusiasmo da tecnologia, sempre olhar como que isso vai trazer resultado. Eu acho que os dados são um problema da experiência do cliente? Eu acho que sim, mas antes disso, e está conectado com o que eu estou falando agora, é uma questão filosófica. Se a empresa não tem o cliente no centro da sua filosofia, você começa a criar sistemas para resolver questões acessórias. Eu sei que, por exemplo, o segmento de vocês é altamente regulado e que eu imagino que tem um absurdo de coisas que tem que cumprir. Mas se você não tem o cliente no centro, você começa a criar um arcabouço, é muito antigo em falar isso, um arcabouço de sistemas que não tem o cliente no centro. E aí os dados começam a se fragmentar. Então, você tendo o cliente no centro como uma jornada e plugando todas as suas iniciativas de tecnologia, não só de tecnologia, ao redor de melhorar essa jornada, os dados tendem a ser, não que eles são menos relevantes, mas eles já estarão mais bem organizados, naturalmente. Uma mensagem brutal, que a gente fala de tecnologia, fala de dados, fala de IA, mas no final das contas, tudo que a gente está falando é sobre clientes e para clientes. Então, tudo isso tem que ser pensado. Quando a gente fala de ROI, retorno financeiro, ele tem que ter o cliente no centro, porque se não for isso, a gente não tem a fonte de receita. E fonte de receita passa por gerar relação. Relação gera fidelização. Que gera receita. Que gera recorrência, que diminui seus custos de aquisição, que permite que você entenda vários canais. Essa é a chave. Então, completando a segunda pergunta, na resposta à segunda pergunta, primeiro eu acho que é aculturamento, vindo de cima para baixo, e 2, focar no negócio. Seja eficiência operacional, seja melhor relação com o cliente para ter mais fidelização, menos churn, seja para vender mais, mas focar no negócio. Como você vê o futuro da mobilidade? Para o futuro, acho que a gente conseguir equalizar o nível de experiência que você tem nas grandes plataformas que fidelizam o cliente, sei lá, sem fazer merchan, mas quando você vai no iFood da vida, ou você vai numa outra plataforma que se relaciona bem, você tem que ter esse nível aqui dentro do rodoviário. É onde você vai conseguir dar para o cliente não só o que ele precisa, mas de um jeito melhor, mais saboroso. O Grupo Comporte é um grupo que eu tenho uma admiração porque, para quem não sabe, pessoal, o Grupo Comporte ele é um grupo que ele tem investimento em trem, metrô, ônibus urbano, ônibus rodoviário e aviões. Eu acho incrível. Eu acho que aí é um mundo onde tem muitas, muitas oportunidades. E ter essa visão, ter alguém tão bacana, tão conectado com essa visão de futuro. E, obviamente, a gente se conhece, eu conheço muita gente lá no grupo, gosto muito da mentalidade, de como o grupo vê o futuro. Agradeço muito a tua presença, acredito que esse bate-papo ele pode apoiar muito tudo que vocês estão desenhando, mas não somente, porque o que a gente falou aqui é de mobilidade. Qualquer empresa de mobilidade pode ir por esse caminho. E também agradecer, obviamente, Adriano Patrão, um amigo, tá aqui na mesa com a gente, dedicando tempo. O tempo desse cara é caro, tá? Não é barato, não. Tá dedicando esse tempo aqui. E através da Lancet, tá construindo um negócio muito bacana. Eu fiquei impressionado quando tu falou da ferramenta de RH e gosto muito das tuas ideias em relação a Price. Fala um pouco aí sobre a visão da Lancet nessa fase. Então, nossa visão é ajudar as empresas a adotar de forma organizada e com governança a inteligência artificial. Então, a nossa missão é entender esse mundaréu de tecnologia que está evoluindo e traduzir isso em ganhos reais. Eu falo repetidamente da história do ROI, do retorno, porque é isso que é o meu dia a dia. É sempre olhar como a gente consegue ajudar as empresas a utilizar a tecnologia, a IA, para ter mais eficiência, para vender mais, para se relacionar melhor com os seus clientes. Então, a minha missão é muito clara,
A gente está no começo dessa jornada, mas é uma jornada extremamente acelerada, o mercado está em ebulição e tem sido uma jornada, uma experiência bem interessante. Top, Eu agradeço pelo convite. Imagina, obrigado você pela presença. E por último, puxando para a verdinha, Fábio, estamos prontos para esse futuro? O Razer Hub está pronto ou não está para isso? Falo com sua visão. Com certeza. Na verdade, até já um abraço aí para a equipe no México, meus amigos aí, Oscar, a Cami também, o pessoal que está, né, antenado nas questões de produto. E a nossa visão é muito clara, tá? É conectar as empresas com tecnologia para esse futuro, tá? É conectar as empresas aos dados e a incremento de receita, né? Buscar otimização operacional, buscar a personalização da jornada do cliente com a visão de fidelizar a base de clientes, né? Eu acho que esse hoje é um dos grandes desafios do setor rodoviário, porque muito dessa informação se perde, a gente quer reconectar essas empresas para essa visão estratégica, tá? Então, Tiagão, pronto. Obrigado pelo convite desse primeiro episódio aqui também. Obrigado, Tiagão. Obrigado, Adriano, por essa participação e pela conversa também, foi muito engrandecedora para nós. Boa, se você teve a paciência de chegar aqui até o final, muito obrigado. E nosso objetivo agora é a gente cada vez mais trazer episódios conectado com a realidade do Brasil e, óbvio, bate-papo também que não se limita ao segmento, porque a gente está no segmento que é chave na sociedade. Isso está crescendo de uma forma exponencial. Vamos olhar todas as oportunidades. Um abraço, muito obrigado. Valeu, pessoal. Valeu.